Muito bem, de volta com o VIP, hoje recebendo aqui no estúdio o Nilwan Ribeiro, que é o nosso vice-prefeito de Cuiabá e também deputado federal, aí o Zé Medeiros do Podemos, que trouxe inclusive a filiação do Nilwan Ribeiro para o partido, né? Podemos ter um novo candidato, então? Se fosse o São Paulo, Podemos, seria o nosso Daniel Alves. Daniel Alves. Isso. Mas ele não sai do armário igual o Daniel. Daniel Alves faz brincadeira, né? Tem vídeos dele andando de salto alto, rebolando, saindo do armário. É um palhaço aquele Daniel Alves. Zé Medeiros, sejam bem-vindos aqui ao VIP. O Nilwan acabou de se filiar ao Podemos. Podemos agora ter o vice-prefeito da capital. Foi uma grata satisfação. Foi uma filiação lá em Brasília, a nossa presidente nacional, a Renata Abreu, toda a nossa cúpula, os senadores, Romário, o Álvaro Dias. Quando eu falei que ele estava vindo, o pessoal é nosso candidato lá, eu falei, olha, está dentro das expectativas, lógico que nós vamos insistir com ele para que ele seja nosso pré-candidato. Lógico que ele está chegando e vai ser uma decisão dele, mas isso aí é ele que vai decidir, né? É público e notório que o Nilwan, mesmo sendo vice-prefeito eleito na chapa do atual prefeito Emanuel Pinheiro, hoje vocês caminham com cabeças políticas diferentes. Quando se veio à tona a história do paletó, que todo mundo já conhece, né? Que era aquela imagem do Emanuel Pinheiro recebendo dinheiro dentro de uma sala onde estava o chefe de gabinete do Silval Barbosa, uma história que até hoje não está esclarecida. Você acha que a população já esqueceu esse episódio? Porque na época deu até Jornal Nacional, deu Fantástico, enfim, vira e mexe a gente vive recebendo essa imagem ainda nos grupos de WhatsApp aí, né? Bom, eu acho que esse é um grande problema que o Emanuel vai ter que enfrentar se for candidato a prefeito. Ele também não definiu se é ou se não é candidato, né? Já falou várias vezes que tem a possibilidade de não ser candidato. Então as pessoas ficam polemizando com coisas que ainda não estão definidas. O prazo eleitoral para você definir se você é ou se não é candidato é na convenção. Até lá, todo mundo pode ser candidato, desde que esteja habilitado com seus direitos, né, eleitorais para se candidatar e tenha um partido político que acredite nele, nas suas ideias. Mas eu acho que com certeza foi um baque, né? Aquela cena foi um baque, eu acho que para ele, para a gestão, para a família, para os cuiabanos. Vamos esperar. Era a mesma prática, o Silval teve a mesma prática que teve no governo Lula, né? O Lula, Dilma, o chamado mensalão, né? Eu acho que existem a seara jurídica, né? Existe a seara administrativa e a seara política. Juridicamente ele não foi julgado ainda, né? Ele não deu, assim, ele não conseguiu responder ao povo, ele disse que a verdade vai vir à tona, a verdade vai vir à tona. Então é uma coisa que ainda está pairando no ar, né? Eu acho que pro bem, inclusive, do Emanuel, seria bom que o Ministério Público e a Justiça acelerassem esse processo. Porque se realmente ele é inocente, ele tem direito de disputar uma eleição como inocente. Agora, ele disputar uma eleição com essa interrogação é muito ruim para qualquer político, né? Então eu acho que, inclusive, pro bem do Emanuel, se isso fosse julgado antes das eleições, eu acho que seria positivo para toda a sociedade, inclusive para ele, né? Agora, é claro que politicamente isso vai ser julgado nas eleições, mas dizer que as pessoas esqueceram, eu não sei. Aí é uma resposta. Vamos deixar isso aí pergunta sem resposta. Vamos deixar isso aí então para a eleição, que com certeza virá à tona esse assunto. O Nilwan, você atua como vice-prefeito hoje e estava me falando que você tem um projeto aí para ajudar uma associação de mães que tiveram filhos com microcefalia. Como é que está essa história? Enquanto vice-prefeito, na lei orgânica diz que a nossa função é substituir o prefeito na sua ausência ou impedimento legal. Todavia, eu, antenado na sociedade, na juventude, nessa transformação que está acontecendo no Brasil, eu faço questão de estar na prefeitura todo dia, trabalhando, andando nos bairros, conversando com a comunidade. As pessoas que o prefeito não consegue atender, a gente atende. O que a gente consegue resolver, a gente liga para os secretários, tenta desenrolar. A gente tem uma equipe de 9 pessoas ali dentro da vice-prefeitura que estão trabalhando de noite, pessoas que ficam ligadas só na saúde, pessoas ligadas na assistência social, pessoas que são ligadas ao movimento comunitário, para que a gente esteja antenado com a sociedade, porque o político ele tem que estar representando de fato o povo, e para estar representando de fato o povo a gente tem que estar andando e conversando constantemente. A gente, na nossa área de assistência social, a gente já fez vários programas. Muitas coisas eu não faço tanta questão de divulgar, porque eu acho que tem a hora certa de fazer campanha. Eu não estou fazendo campanha, eu estou fazendo gestão. Eu tô devolvendo
aquela credibilidade que a população que votou na gente, e quando eu falo na gente, porque votou em mim também, a gente teve um peso na campanha, eu venho de uma família política, meu pai, graças a Deus, ele tem uma credibilidade, Oswaldo Sobrinho, uma pessoa com mais de 40 anos da vida pública, tem um conceito, e a gente tenta trilhar essa mesma linha. Então a gente teve um peso na campanha. Lá por 2015, teve aquele grande surto de Zika vírus, né? E hoje a gente tem essa associação que eles nos procuraram na vice-prefeitura, pedindo ajuda, porque infelizmente eles têm uma rede de proteção muito fraca hoje, inclusive municipal. Era para ter um prédio municipal, veio o recurso do Ministério para que se fizesse uma construção para atender essas pessoas com deficiência psicomotoras, porque a microcefalia ela afeta o cérebro, e dependendo da área do cérebro que ela afeta, a criança nasce com uma deficiência. Então ela é bem complexa, cada criança tem uma deficiência e uma particularidade. E a gente viu a dificuldade que essas mães têm para cuidar dos seus filhos, e geralmente são mães que não têm tanto recurso para comprar leite, para comprar fralda, para comprar cadeira de roda, para comprar respirador. E a gente realmente se sensibilizou com essa causa. Medeiros, vamos falar um pouquinho agora do federal. Você, como deputado federal, está lá para criar leis, né, para que a sociedade possa caminhar cada vez mais dentro da linha, né? Tô vendo aí na sua camiseta, criança nasceu para ser amada e não para ser abusada. Hoje, se você entrar aí no site de notícias, todo santo dia tem abuso e principalmente por parte dos próprios familiares, né? O perigo está dentro de casa, a pedofilia ela começa dentro de casa, próprios pais, padrastos, enfim, todos os dias tem um caso aí no noticiário, nas páginas policiais. A nossa legislação não é fraca quanto a essa questão, Medeiros? Não teríamos que endurecer esse jogo aí? Olha, Eduardo, eu agradeço pela pergunta, porque eu trabalhei durante o mandato do Senado, participei da CPI dos maus-tratos infantis. O Senado foi protagonista, numa outra época, da CPI da pedofilia. Foi uma CPI, inclusive, que foi destaque, se destacou muito o senador Magno Malta. Na época, abriu-se caminho para que esses crimes pudessem ser denunciados e as vítimas tivessem a oportunidade de não serem processadas, porque tinha momentos que as pessoas denunciavam e ainda eram processadas. Como assim? Por exemplo, tem uma lei que passou a se chamar... Ela, inclusive, era uma nadadora brasileira, agora esqueci o nome da menina. Mas a menina foi abusada quando criança, aí ela denunciou o abusador e ela foi processada pelo abusador. Então foi criada uma lei dizendo o seguinte, que você a qualquer tempo você pode denunciar, entendeu? E você não vai ser denunciado, não pode ser processada pelo abusador. Isso foi uma das leis que foram criadas várias legislações, mas a gente sente que é uma onda tão grande, e a partir dali também foi bom porque a Polícia Federal passou a criar operações. De lá para cá, já foram presas eu creio que mais de 1.000 pessoas em operações, e foi descoberto também uma rede virtual de pedofilia, e criado um mecanismo, e foi a partir do Brasil que explodiu no mundo, com parceria entre a Polícia Federal, FBI, Interpol, que descobriu uma rede de hackers que vendiam imagem de crianças, imagens pornográficas de crianças. Isso do Brasil foram presas muitas pessoas. Inclusive no Mato Grosso. Inclusive no Mato Grosso. E recentemente teve outra operação, de forma que tem sido intenso o combate. Recentemente tive com o ministro Sérgio Moro falando sobre o que tem acontecido em Mato Grosso, porque eu sinto que o Estado tem se destacado. E você disse bem, geralmente são pessoas próximas às crianças. E as crianças totalmente hipossuficientes, porque ou o agressor as ameaça, ou usa os próprios familiares. Né? Exatamente. Então, eu trabalhei nessa campanha, eu era presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância, e então trabalhava muito em conjunto com a CPI dos maus-tratos infantis. Mas tive também o desprazer de ver casos horrendos, em que pais abusavam de seus filhos e acabava que, às vezes, a justiça dava guarda para esse abusador. Então, assim, é um câncer que nós temos.
Aqui em Mato Grosso, a gente precisa, falei há poucos dias com o ministro, nós vamos precisar de um trabalho de curtíssimo prazo, porque está demais. Você falou, você é um homem de imprensa, você sabe que a todo momento que você liga a internet, que olha um site, está lá. O pai, o avô, o tio, ou não sei quem, por próximo, abusou de uma criança. Para coibir isso? Uma Olha, nova lei isso, coíbe? Eu sou light. Eu penso que é castração química. Às vezes as pessoas dizem, nossa, ministro, eu penso que é. Porque, veja bem, lá toda vez que a gente levanta essa bandeira, lá vem o PSOL, o PT e Companhia Limitada, PCdoB, defender. Eu digo, gente, é razoável? Eles acham que, vocês estão na linha do bandido, é bandido morto. Não, não estamos querendo matar ninguém. Mas geralmente esses caras, eles querem trabalhar com criança. Nós tivemos um caso lá, o cara era o preparador técnico da Seleção Brasileira de Ginástica. Tivemos lá na CPI ouvindo o cara. Ou ele vai, ele está sempre perto. E eles falam que é uma compulsão que eles têm. E aí eles não querem que a gente criminalize isso. Eu falei, tá bom. Vocês não querem, eles dizem, eles não aceitam, PT, PSOL e companhia. Mas só a minoria hoje no Congresso, né, Medeiros? Eu acho que dá para patrolar esse povo aí. Olha, eles... E eu também sou a favor, castração química. Sim, pois é, mas eles dizem o seguinte, mas eles são minoria, aspas. Eles trazem boa parte da intelectualidade da academia, boa parte dos artistas, boa parte não sei o quê, e dizem que pedofilia é uma doença e, portanto, nós estamos querendo criminalizar uma doença. Eu digo um remedinho, castração química. Eu digo o seguinte, claro. Se a pedofilia é uma doença, o remédio deles não pode ser criança. O remédio deles não pode ser criança. Então, o que a gente tem discutido é o seguinte, tem que ser crime sim, e já que não tem conserto, dá remédio. Dá remédio. O remédio é a castração química. Não tem outro. Não tem outro. Porque só aí você vai tirar um instrumento que está fazendo mal para os outros. Porque aí ele tira a vontade. Exatamente. Ele tira você vai direto da origem. Né? Tira o desejo dele. Medeiros, falando de Bolsonaro, você acha que o Bolsonaro, essas falas, essas pérolas que ele vem soltando na mídia, na imprensa, praticamente todo dia tem alguma coisa que o Bolsonaro fala que a mídia nacional coloca lá. Mas para quem está em casa entender o jogo, eu que sou da imprensa, sei como é que funciona muito bem isso. O PT entupiu os cofres e os grandes veículos de comunicação aí durante 16 anos. O Bolsonaro entrou, cortou, fechou essa torneira e a grande imprensa quer dinheiro, quer mídia, né? A mídia pública. E o Bolsonaro, pelo que a gente está vendo aí, não vai ceder. Então qualquer coisa que ele pode fazer um discurso de 1 hora, uma frase de 10 segundos que ele pode ser interpretada de uma outra maneira, a imprensa vai lá e dá destaque para aquilo. Mas será que isso não é uma tática do Bolsonaro de desviar a atenção da imprensa para o que não importa, para o que o importa seguir adiante? Eu digo que as duas coisas. Vou te dar um exemplo. Num dia só eu prestei atenção. Bolsonaro falou para o Paulo Guedes que queria que retirasse imposto sobre remédios para câncer e HIV. Falou, não quero que cobre imposto disso aí. Bom, foi feito isso. Qualquer governo, em qualquer momento... Qual foi a manchete? Em qualquer lugar do mundo, teria que ser isso, a manchete do dia, né? Mas a manchete, no mesmo dia, teve algumas outras coisas que ele falou lá. Isso foi notas de menos importância. Ninguém ficou sabendo. O que ficou de negócio foi que ele tinha dito lá não sei o que de cocô. Você ajudou o meio ambiente hoje ou não? Exatamente, pois é. Ou não? Eu não ajudei o meio ambiente hoje. Hoje você foi no banheiro? Pois é, hoje fui no banheiro. Então assim, eles têm essa... Você também, né, Nilma? Você está contribuindo também. Cada 2 dias, ele falou, né? Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Então, eu noto que... E aí a sua assessora tá lá, ficou vermelha. Né? Ficou vermelha. Então assim, quando o cara... tá assim com esse tipo de mídia, se ele ri é porque riu, se não ri é porque não riu. Aí eles vêm falar assim, vieram falar lá na Câmara, Bolsonaro só fala de cocô. Eu falei, lógico, eu tenho que falar para ele falar menos de PT, de PSOL e de PCdoB. E só complementando, eu acho assim, o Bolsonaro, ele já aprovou a reforma da Previdência na Câmara, está aprovando no Senado, vai aprovar no Senado, se Deus quiser. Só esse feito já é um grande feito. Quantos presidentes não tentaram fazer isso e não conseguiram? Desde o tempo do FHC. E eu falo assim, mas quem está aprovando é o Congresso. Então, bacana, porque o Bolsonaro está fazendo o Congresso trabalhar.
né? Aprovar e realmente se focar no que tem que fazer, que é legislar, né? Tem que legislar. Então, assim, eu sou a favor também. Eu acho que vale mais os atos de uma pessoa do que as palavras. E os atos do Bolsonaro têm mostrado que ele tem seriedade com o Brasil, que ele é um patriota. O Bolsonaro é o seguinte, não está fazendo nada diferente do que Bolsonaro sempre foi. Bolsonaro sempre foi aquilo. O cara que votou em Bolsonaro não está de forma alguma decepcionado, porque sempre foi aquele estalo. Pergunta uma coisa que nem o cara perguntou lá, a história do meio ambiente. O que o Bolsonaro quis dizer ali é o seguinte, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Você está vendo esses países, que nesse dia eu sugeri até, já que estão a Alemanha, França, Inglaterra, Vaticano, está tão preocupado, eu fiz um projeto lá, protocolei e mandei de sugestão para o presidente para que ele possa doar sementes para a França, para esses países todos, para eles reflorestarem a parte deles que eles desmataram, entendeu? Porque o Brasil tem 67% do seu território preservado. Nós só fazemos agricultura em 7%. Nós temos matas ciliares, boa parte preservada. E as que não tem, estamos protegendo. A parte que está de crime ambiental, o IBAMA está cobrando que refloreste. Nas encostas nossas, é obrigado ser preservada. Nós temos reserva legal. Parte de cerrado só pode desmatar 80%, parte de transição só 60% e parte de floresta só 20%. Qual país do mundo que você tem uma fazenda e o Estado vem e diz, você só pode desmatar tanto aqui? Coisa nenhuma, desmata tudo. Agora, aqui nós temos tudo isso e os caras vêm meter bedelho. Eu falei, não, então faz o seguinte, toma cimentinha, refloresta de vocês e aí pode dar petaca aqui, né? Mandei, o presidente até gostou muito. Eu já penso diferente, se eu fosse o Bolsonaro, o que eu faria? Faz a medição da nossa floresta, quantas árvores em pé nós temos no Brasil? Precifica isso em dólar e os países que querem que nós preservemos 100%, que paguem uma anuidade aí, que seria taxada em trilhões de dólares, não é? Para quê? Para dar sustentabilidade ao que eles desmataram. Aos que eles desmataram, né? E para que o Brasil possa cuidar do povo que vive, né, às margens aí da Amazônia, né? Porque exatamente. A população tem que se desenvolver. Agora, o grande serviço também é que vai algumas figuras daqui do Brasil, tipo Lucélia Santos, Gregório do Vivier, a Naja Cuspideira, que está lá na Alemanha agora, suspeito de ter vendido o mandato. O cara vai lá para falar que o Brasil está acabando com a Amazônia. E nós temos crimes ambientais. Nós temos crimes ambientais. Por exemplo, agora mesmo, o cara do INPE foi demitido, e bem demitido. Por quê? Anunciou para o mundo inteiro que nós desmatamos, que o desmatamento em julho cresceu 388%. Uma mentira deslavada. Se fosse pegar aqueles números... Pegaram dados duplicados, né? Não, ele pega, se você roçou o pasto, ele pega juquira, quem mora na roça conhece o que é juquira. Juquira é palhada, a antiga palhada. Não serve para nada, é o pasto sujo. Aí ele pega a palhada, ele pega qualquer desmate que foi feito, legal ou ilegal, e junta tudo, soma. Mais fotos de satélite duplicada, soma isso tudo, mais os meses que ficou coberto de nuvens, você está entendendo? Faz a estimativa e manda os números. Pronto. E são números científicos que eles não aceitam qualquer tipo de contestação. Como se a ciência não fosse passível de contestar. A ciência pura, sem esse tipo de erro, já é passível de contestação, imagine essa. Lógico que o presidente, como é um presidente light, já falou que aqueles dados eram uma porcaria, né? Dados mentirosos. Mentirosos. Bem, aí eles falaram que o presidente está querendo acabar com a Amazônia diante daquilo. E aí esses caras potencializam. Aí vem os caras lá e dizem que vão cortar o dinheiro. Aí nós vamos ver que dinheiro que era esse, o do Fundo da Amazônia. Gente, descobrimos, o ministro do Meio Ambiente descobriu que dinheiro não vem para o Brasil. Vem para o BNDES já direcionado para ONG tal, para ONG tal, para ONG tal. Ele falou, não, quem vai gerir o dinheiro é o Brasil agora, o governo brasileiro. O que é que fez? A Alemanha já puxou o dela, a Noruega também o dela. Aí ontem perguntaram para o presidente, e o que você acha da Noruega que tirou o Fundo da Amazônia? Ele falou, a Noruega é aquele país que mata a baleia? É os caras que vêm aqui preocupados com Guatambu e mata baleia, sangue frio. Você está entendendo? Então, assim, é hipocrisia pura, esses caras querem minério. A Noruega, a principal poluidora da Amazonas,
da Amazônia, para quem não sabe, é uma empresa norueguesa. Então, assim, a gente tem que começar a mostrar essas coisas sem melindre. Sem medo, né? Sem papas na língua. Eu acho assim, o que o Medeiros falou, é uma hipocrisia. Por exemplo, assim, ó, a Guerra Santa, as cruzadas serviram para justificar domínio de terra. Então a gente tem que, por isso que eu falo, a gente tem que ter capacidade crítica. E o Bolsonaro, ele tá falando a verdade. E não tem nada mais polêmico do que falar a verdade num país onde a hipocrisia impera. E é isso que tem que acabar, a hipocrisia. A gente tem que falar a verdade, ter senso crítico e defender nossos direitos. Porque o que era deles, eles já exploraram e já devastaram, né? Então, peraí, deixa a gente controlar. E cabe dizer aqui que a nossa legislação ambiental é uma das mais modernas, se não a mais moderna e avançada do mundo. É mais rigorosa que tem. Mais rigorosa do mundo. É quase um suicídio para o Brasil, ao desenvolvimento do Brasil, em determinados momentos. Eu converso com alguns produtores, assim, para eles, começa até a ficar uma coisa inviável, né? Sabe o que esses caras fizeram agora, um negócio? Chamado moratória da soja. Eles acharam que não está bem a questão ambiental, essa lei tão dura. Eles estão subornando, esse é o termo. Eles estão subornando as trades, Cargill, DM e tal, estão dando em dólar, a Europa está fazendo isso, para não comprar nenhum caroço de soja a mais. Isso aí você pode checar com o Galvão. Sugiro você fazer uma entrevista com o Galvão, presidente da ProSoja. Está pagando em dólar as trades, fala assim, não compre mais nenhum caroço de soja do Brasil que não seja da área que já está plantada. Por que isso? Para preservar a Amazônia. E isso é uma loucura, pelo seguinte, primeiro que não tem plantação de milho, de nada na Amazônia. Lá não há isso. E mesmo que haja desmatamento aqui no Cerrado ou em qualquer lugar, ou em área de transição, são de áreas que é autorizado pela lei brasileira o desmatamento. Porque se você tem uma fazenda, aqui na lei brasileira diz que você pode, de acordo com o bioma, se é cerrado, se é área de transição ou floresta, você pode desmatar certo percentual. Né? É pela lei. Coisa que eles nem têm nos outros países. Lá você pode desmatar tudo. Aqui nós temos ainda os percentuais. Ou seja, um país lá de fora não pode fazer isso. Vai contra a soberania do Brasil. Fala assim, você não vai comprar lá porque não é para ele desmatar mais nenhum pé de mato. Que conversa é essa? Que história é essa? Nós já temos a Amazônia, que está toda preservada lá, e qualquer pé de mato que você arranque da Amazônia é crime. E o Brasil combate isso. Aí estão aí nessa falácia dizendo que Bolsonaro afrouxou as leis. Não foi afrouxado um artigo, um milímetro. Pelo contrário, Bolsonaro já deu ordem, a Polícia Rodoviária Federal nunca prendeu tanta madeira ilegal. Pode ir aqui perguntar para o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, o Francisco Elcio, o tanto de madeira que tem apreendido aí. Doutor Rodrigo Curvo, acho que é Rodrigo Curvo, se eu não me engano, o nome do juiz ambiental. Tem um depósito aí lotado de madeira. Então o Brasil combate o crime. Eles vêm com essa conversa para poder asfixiar economicamente o Brasil. Então é inaceitável essa moratória, e tudo isso é usado pela oposição, obviamente, e aí eu digo pelo PT e puxadinhos, para atacar o governo. Agora, é um crime contra o Brasil porque eles amplificam esse discurso e unem com essa vontade de... Como se nós tivéssemos um governo criminoso. Exatamente. Com o meio ambiente. Exatamente. E aí assombram os compradores da Europa, que falam, não vamos comprar produto do Brasil porque lá eles acabam com o meio ambiente. Uma mentira deslavada. Com certeza. Eu duvido que... Pega aqui, nosso Pantanal preservado, aqui nós temos nobres, nós temos paraísos que lugar nenhum da Terra tem. E aí, áreas gigantescas preservadas. Exato. E vamos dizer mais, né, Medeiros? Vamos dizer mais. Até, por exemplo, o ambiente econômico do Brasil. O Brasil passa uma recessão. Qual que é a segurança jurídica de você ter que comprar uma área, sendo que tanta complexidade na lei ambiental? Insegurança. Você tá entendendo? Insegurança mesmo, porque um puxa de cá, outra puxa de lá. E aí a pessoa que quer investir, que quer gerar emprego, que quer fazer a economia girar, que é o que a gente precisa nesse momento, não tem essa segurança para poder investir. Nós temos um exemplo aqui de legislação ambiental, que é a duplicação Cuiabá-Chapada. Você não consegue duplicar de Cuiabá a Chapada porque o governo não consegue as licenças ambientais. Isso é um absurdo. Para fazer a pista dupla. Cara, isso é um absurdo. Se já existe a pista, qualquer possível dano ambiental que tenha havido ali, já houve. Aí não pode fazer. A BR-319 já foi asfaltada. Aí esses dias o DENIT foi multado em milhões, esse dia não, assim, em 2017. Pelo próprio órgão pelo IBAMA, Pelo IBAMA. Porque estava reformando a estrada.
Olha, eu esculhambei com a menina lá tudo, o pessoal fala, você foi grosseiro. Eu falei, grosseiro? Não é com ela, com a pessoa dela, é com esse tipo de coisa que atravanca o Brasil, que mata a gente. Essa BR aqui, eu vi inúmeras pessoas morrerem na minha frente. Aqui. Quanto tempo ficou essa BR? Nós temos hoje parado no Brasil não, Mato Grosso aqui. No Brasil nem vou falar. 0,80. Porque um índio levantou a mão, tá parado lá. Isso é verdade. Levantou a mão e falou, ó, não aceito essa documentação e tem que ser feita por outra empresa. Empresa que alguém lá da FUNAI buzinou e falou, não, põe na outra empresa. Pronto. O índio levantou a mão, alegaram a OIT 169, pronto, tá suspenso lá. Suspensa a obra da 080. Aí vem um 58. Uma obra que custa menos de 200 milhões, que pode fazer com 90 quilômetros dentro ali. Querem fazer um contorno que vai para 127 quilômetros para custar 1 bilhão. Para custar 1 bilhão. Você está entendendo? Bem, a 242 está parada há 10 anos. 10 anos. 174, não se consegue licenças. Tudo parado. Nesse momento, 25 usinas PCHs paradas por falta de licenças. Então, assim, é de cair os braços, como diz o caminhoneiro no rádio amador. Mas o governo federal, que é o que manda em tudo? O governo federal está começando a fazer o quê? O que se pode ser feito? Está cortando o pescoço. O que dá? Arrancou o presidente do IBAMA, do IBAMA não, da FUNAI, colocou outro. Agora estamos fazendo uma nova legislação ambiental, o KIM na Câmara e o PETECão no Senado. Estamos fazendo essa nova legislação de licenciamento ambiental. Isso demora um pouco. E estamos, paralelo a isso, tentando desaparelhar. Nós temos hoje uma federação, órgãos federativos aparelhados ainda, mesmo depois tudo aparelhado. Você vai da aqui eleição dentro, do Bolsonaro? Ó, tudo aparelhado. Você vai... Porque como é que funciona? Você que está em casa. Hoje no Brasil, o que acontece? São criadas leis e normas criando dificuldades para vender facilidade. Para poder vender facilidades. Aí o propinoduto... Sim, a coisa corre solto. Corre solto. É o jeitinho brasileiro, né? Não, eu dou um jeitinho aqui, eu dou um jeitinho ali, e o Brasil não é mais o país do jeitinho. Então, né? tem ONG, tem boa parte disso que manda é ONG. Na FUNAI que manda ONG, é a máfia dos antropólogos, é a máfia dos laudos. Outra coisa, você pega dentro dos órgãos ambientais estaduais, então é uma lástima. É uma coisa de louco. Licença, entrave em cima de entrave, então pega. Ora é IBAMA, ora é o órgão estadual, isso nos estados. Então o Brasil precisava, tem muita gente que diz que o Bolsonaro é louco. O Brasil precisava de um louco, porque só um louco para poder dar uma bicuda nesses troços. E olha que mesmo para ele está sendo difícil. As pessoas costumam dizer, você é bate-pau do Bolsonaro. Eu falei, cara, aonde ele for para enfrentar esse tipo de gente, eu vou. Porque eu vi gente chorando. Chegou uma viúva lá para mim e falou, senador, eu estou desesperada. Meu marido nunca foi ter arma. Eu fiquei sabendo que ele comprou uma arma e me contaram, eu encontrei a arma. Fui ver, ele está colocando as contas dele tudo em dias e eu descobri por quê. Um fiscal do IBAMA veio na nossa fazenda, embargou a nossa fazenda. Ele lutou, eles cobraram 50 mil para desembargar. Ele foi e pagou, porque não tinha jeito. Nós vendíamos para as trades. Falou, vendia para as trades. Aí, com a área embargada, a gente não conseguia vender. Ia morrer de fome. Aí, quando ele foi lá para coisar o do governo, veio outro fiscal e falou, não, mas pagou foi para ele, o meu não deu. Falou, agora tem que pagar o meu. E ele viu que não ia se livrar disso nunca. Falou, comprou o revólver, eu já vi que ele comprou isso para suicidar. Você entende? E na época eu peguei esses negócios dela e falei, olha, faz o seguinte, entra direto, denuncie isso, pedi para ela mandar direto para o ministro do Meio Ambiente, nem sei o que virou depois. Mas essa é a situação. Então, assim, tem gente séria no IBAMA... Foi no Mato Grosso ou foi no... Foi aqui no Mato Grosso. Aí, o que acontece? Eu falei para ela o seguinte, mas isso acontece no Brasil inteiro. Tem gente séria no IBAMA? Tem gente séria no IBAMA. Tem gente porcaria da parte de corrupção no IBAMA? Tem gente porcaria. Ainda tem. E tem gente aparelhada no IBAMA? Tem gente aparelhada ideologicamente para emperrar. Na FUNAI, a maioria é ideológico. A grande maioria é ideológico. Tudo. É as ONGs lá dentro. As ONGs estão para ganhar dinheiro e os outros é ideológico. Então é isso. 16 anos de poder, né?
16 anos de poder e aparelharam porque eles tinham um plano para 30, 40 anos. Era de poder, não era de Estado. Né? É dividir a sociedade, dividir a família, né? Quebrar os conceitos cristãos. Né? Por aí, exatamente, você resumiu. Vamos voltar aqui para o município de Cuiabá. O prefeito, vou te dar um exemplo do que a prefeitura fez, que eu como cidadão não concordei. Eu acho que foram gastos 15 milhões de reais na troca dos semáforos com a desculpa de ser semáforos inteligentes. Até agora eu não vi inteligência nenhuma nesses semáforos, não notei nenhuma inteligência. E eu acho que o gestor tem que se preocupar com o que é mais urgente. Era urgente trocar os semáforos de Cuiabá que estavam funcionando perfeitamente? Eu costumo dizer que administrar é nada mais do que você ter a capacidade de elencar quais são as prioridades. Quais são as prioridades de Cuiabá? Né? As nossas policlínicas, né? Que atendem as pessoas, os nossos PSFs, as nossas UPAs, elas estão abastecidas de medicamento, elas estão abastecidas de esparadrapo, elas estão abastecidas de material e equipamento para que os médicos possam trabalhar com tranquilidade, para que os enfermeiros possam trabalhar com tranquilidade, possam entregar um serviço de saúde decente para a população. Eu citei a questão dos sinaleiros como exemplo, porque você vai, por exemplo, para a Europa, você vai para os próprios Estados Unidos, tem semáforo lá de 20, 30 anos, está funcionando. Desde o início, esses semáforos têm sido questionados. Então eu acho que, no mínimo, a prefeitura, né, e inclusive cumprindo um preceito da Constituição, que é a eficiência do gasto público, tinha que trazer o resultado. Esse foi o resultado. Deu mais fluidez no trânsito? Eu não sei. Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. E foi um investimento de 15 milhões. Pega esses 15 milhões e aplica na saúde, aplica em medicamento. Tudo que é lado aí por causa do temporizador. Aplica em fornecedor. Tem um amarelo? Você vai passar no amarelo? Uhum. Esse tempo desse... O povo reclamando muito dessa... Então não estou falando, mas assim, tem que mostrar... Canetada. Falando em multa, aqui na BR, aqui, o Bolsonaro disse que mandou desligar os radares federais? Mandou, eu inclusive pedi essa semana para o ministro da... É outra palhaçada isso aqui, você vai daqui para Rondonópolis, você não tem como você não tomar 2 multas. Não tem, você não escapa. Mandou tirar tudo. Agora tem que ser aprovada a reforma tributária. Mas tem que ser realmente uma reforma tributária, porque senão não vem investimento, Medeiros. O próprio Bolsonaro na campanha ele dizia, só louco para ser empresário no Brasil. Eu aqui, quando eu quero mandar alguém para PQP, alguém se ferrar, literalmente, para a gente não ser mal educado, não ser deselegante, eu falo para a pessoa assim, olha, vai abrir um CNPJ, gera só 2 empregos, vai gerar emprego, gera só 2, para você ver. O inferno que é ter um CNPJ. Sem dúvida. Não, e as pessoas criaram uma coisa que assim, quase que se você me contratar, você passa a ser quase que meu pai. Exatamente. Você não pode... Eu falei, gente, isso não é um casamento, isso não é... Até casamento se dissolve. Parece que fica uma obrigação. Isso tinha que ser prestação de serviço. A história do que o Bolsonaro falou da multa em cima do FGTS, né? Hoje você tem uma empresa, se você quiser mandar alguém embora, você tem que pagar uma multa de 50% sobre o que ela tiver de saldo no FGTS, certo? Então vamos pensar aqui. Por exemplo, você é meu patrão, eu sou lá seu funcionário e eu quero sair da empresa porque o Medeiros lá me fez uma outra proposta, ou eu quero trabalhar com o Medeiros, ou eu vou abrir uma empresa com o Medeiros lá, vamos trabalhar lá, sei lá do que. E aí eu quero receber essa multa aí, né? Aí eu fico 6 meses fazendo corpo mole, não produzo. Exatamente. Não peço a conta para ir embora, porque eu quero receber. Eu quero o meu. Sim. Chega num certo ponto, você não aguenta mais aquele funcionário que não produz. Sim. E você ainda é obrigado a me indenizar pela minha incompetência. Entende, Medeiros? Essa é a visão do empresariado hoje. O empresário hoje não quer contratar. Quanto mais for mecanizado, quanto menos pessoas tiverem em uma empresa, melhor para as empresas, para não passar por esse tipo de coisa. E aí o que o Bolsonaro diz, né? Vocês querem mais direitos e zero de emprego, ou vocês querem emprego sem direitos? Porque para os Estados Unidos não tem nada disso. Muito mais simples. Todo mundo, o povo morre tentando atravessar nada o rio lá para entrar ilegal no país, que não tem nada disso. Só que tem o pleno emprego. Isso, né? Tem o pleno emprego. Lá não tem doméstica, por exemplo. Se você pegar qualquer um que mora nos Estados Unidos, você vê pelos filmes, lá quem trabalha dentro de casa é a própria família. Por quê?
sobra emprego. Então não tem ninguém que se sujeita a ser empregada doméstica nos Estados Unidos. E quem é que faz um profissional que vai lá fazer uma faxina, que nem faxina diz que não se faz lá, é um espanadorzinho, é um paninho, né? Tem amigo meu morando lá, é $150 a hora. Só fazendo um gancho aí, isso para mim se chama transferência de responsabilidade, Medeiros. Né? O que o Estado ele deveria garantir para o cidadão, ele, por ser ineficiente, por ter um Estado inchado, e aí eu defendo o Estado necessário, nem mínimo, nem máximo, mas apenas necessário, tipo assim, ele transfere a responsabilidade para o empreendedor, que já paga tributos, que já paga imposto, e tem que ser pai, como o Medeiros falou aqui, tem que ser pai dos trabalhadores. Essa cabeça tacanha que eles colocaram na cabeça de boa parte da nossa geração que se formou nas universidades, é esse negócio aí, é esse tipo de coisa de que se você teve R$10 de lucro, você é um vilão. Essa semana a Thalíria Peronte falou lá o seguinte, que vai esse explorador do povo, eu falei, esse explorador que deu emprego pra ela, sua maluca. Você tá entendendo? Aí depois ficam bravos lá, querem me colocar no conselho de ética porque eu falo essas coisas. Mas é que é uma sandice, eles querem acabar com esse país. É a política da mediocridade. Quanto mais medíocre, melhor. Vamos receber Bolsa Família, que se resolve. Eu sou a favor da assistência para os que mais necessitam, mas isso não se pode se tornar uma forma de viver. Isso é uma assistência por um período que a pessoa não consegue tá no estado de hipossuficiência. Mas tem que ter um planejamento para que ela possa se autossustentar. Senão a gente está fomentando a miséria. O povo não quer esmola, né, Medeiros? Lógico. O povo não quer esmola. Eu tenho pós-graduação em filosofia, sou seguidor daquele filósofo, o Biró, não sei se você conhece, é um filósofo nordestino, ele é de Caicó, e ele dizia o seguinte, certa feita eu perguntei para ele, é meu pai por acaso, analfabeto, eu falo que ele é um dos maiores filósofos que eu já conheci, eu tenho mestrado nas filosofias dele, porque ele tinha cada tirada, e uma vez ele, falando justamente sobre isso, pessoal falando esse discurso de rico contra pobre, né, ele falou, tá, mas e se não tiver rico, nós vamos trabalhar para quem? E assim, Então, só fechando, esse discurso que esse pessoal fez foi muito ruim para os pobres brasileiros. Porque é o seguinte, eu sempre digo, alguém disse uma certa vez, quem nos defenderá desse povo que vive querendo coisa boa para a gente? Então, por isso que eu falo que meu pai era um filósofo, Nilvan, porque ele me ensinou uma coisa, ser rico não é uma coisa ruim. A produção, a riqueza é uma coisa boa, tente conseguir. Meu pai continua pobre até hoje, mas ele nunca demonizou a riqueza. É essa coisa que implantaram na cabeça da nossa juventude que foi péssimo para o Brasil nesses últimos 30 anos. Você, como vice-prefeito, você tem acesso aos números da prefeitura, da contabilidade da prefeitura de Cuiabá? Porque o que nós temos de informação é que o Mauro Mendes passou uma prefeitura redonda, enxuta, sem dívidas, estabilizada. Sem dúvida. Você tem acesso a esses números? O Mauro ele sempre se preocupou muito com gestão e realmente a gente pegou a prefeitura no momento de crise, mas a prefeitura estava redonda, né? Ele não fez nenhum acerto, vamos dizer assim, com o diabo, não fez compromisso para o futuro, que muito gestor, né, antes de entregar, vou passar para outra gestão. Ele não fez o que então o Silval fez. O Silval deixou um pepino desse tamanho para o Pedro Táxi. Eu fui numa... E o Pedro Táxi passou 4 anos sem conseguir fazer nada. Eduardo, você não lembrou foi disso? o que o Mauro fez com o Emanuel. Eu fui na ONU, numa missão na ONU, e passei em frente ao Bank of America, né? E aí eu levei minha filha, né? Só lembrando, gente, eu paguei a passagem dela fora, viu? Não foi pelo Senado, não. Aí eu passei e falei, minha filha, aqui jaz Mato Grosso, viu? Aí ela falou, o que é isso? Eu falei, aqui é onde tava Bank of America. Eu falei, aqui é que nós estamos afundados. A dívida, né? A dívida. A dívida. Mas então, eu tenho me debruçado e tentado aprofundar cada vez mais nos números. É claro que eu não gosto de ficar me imiscuindo na questão do trabalho do secretariado, até porque a gente tem que ter confiança no staff que trabalha conosco. Mas eu tenho me aprofundado, eu vejo as dificuldades que a gente tem passado e a questão da gestão. Se no futuro, lá na frente, descobrirmos que temos um rombo na prefeitura, o seu nome está lá como vice-prefeito. Mas eu acho o seguinte, meu nome está lá como vice-prefeito, só que sei que as pessoas têm que começar a diferenciar. Eu sou vice-prefeito, eu não tenho poder de decisão nem de determinação. De direito, né? É uma expectativa de não tem a caneta. De poder, não tem a caneta. E outra, existem hoje toda uma rede de controle interno e externo. O Bolsonaro vou dar uma bica, então, está aqui a caneta. Eu uso o bique, rapaz. Aqui a caneta. É a melhor que tem. sai a tinta sem problema. Mas aí o seguinte, a gente tem os órgãos de controles internos e externos.
Vamos dizer, a função do vice é estar fiscalizando. Não, eu tenho que estar a par. E eu estou a par do que está acontecendo na prefeitura. Só que não é minha função fiscalizar a fundo. Então, os órgãos de controle, a gente tem que acreditar nos órgãos de controle que eles estão atuando. Porque senão vai acontecer o que está acontecendo com o Mato Grosso hoje. Esse rombo aí, que está vindo porque por causa de irresponsabilidade fiscal, irresponsabilidade de gestão, né, de querer ser bonzinho demais. Então, às vezes, para você fazer uma boa gestão, você tem que cortar na carne. Você tem que cortar algumas coisas. Então, assim, eu acredito nos órgãos de controle que eles estejam acompanhando, senão não estão cumprindo com a missão deles. Tá certo. Então, o bate-papo foi bom, mas nosso tempo já foi. Acabou. Obrigado, Niuan, pela tua presença aqui no VIP. Medeiros, continue do mesmo jeito e manda recado pro Bolsonaro lá. Nós elegemos um presidente daquele jeito mesmo. Não estamos esperando um lorde na presidência. Eu falo para ele que ele é o nosso padrão, bruto, rústico e sistemático. Sistemático. É isso aí. Obrigado pela presença. Só faltou ser do Mato Grosso. Exato. E você de casa, obrigado pela companhia, audiência e paciência. E até o próximo programa. Tchau. Programa VIP. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Óticas Paris Vision. Goiabeiras e Pantanal Shopping. Sou. Sinta sua alma. Um empreendimento Vanguard. STR Ar-Condicionado. O clima quem faz é você. Supersan. Respire Saúde. Saiba mais. Ligue 65992674111.